Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Pretexto. Para não parecer que eu sou bajulador, eu pensei em falar que ele é um dos maiores cronistas dos nossos tempos, melhor cronista da geração dele, ótimo roteirista, ótimo papo. Mas para não parecer muito bajulador, eu só vou dizer que ele é o pai da Olivia e do Daniel. Antônio Prata! Antônio, tudo bem? Agora é que eu fico me sentindo bajulado, porque são minhas melhores obras. Suas melhores obras. Agora você está me elogiando realmente. Antônio, demorou um pouquinho pra gente se encontrar, né? Demorou bastante. Foi uma caça, né? Desde 93, eu acho que Desde o colegial. Desde o colegial. Pra mim é uma conquista estar aqui, muito legal, viu? Te agradeço demais por ter me recebido aqui. Eu queria saber, assim, das suas conquistas, qual foi a mais demorada, a que mais demorou pra você conseguir? Conquistas profissionais, assim, você decide. Cara, eu acho que foi a perda da virgindade. É? 16 anos, quase 17 anos. Acho que eu nunca esperei tanto. Tá certo, então eu não vou nem reclamar. Não entra em detalhes. Não vou entrar em detalhes. Nas suas crônicas da Folha, você já escreveu sobre a morte do seu avô, agora recentemente, seus pensamentos inúteis e aleatórios, que às vezes confundem a sua mente aí, a necessidade de reinventar o Brasil, a tigela da Tati Bernardi, que ela esqueceu aqui na sua casa. Tem algum assunto que não dá crônica? Não tem. E muitas vezes a falta de assunto é o melhor assunto da crônica, né? Eu sempre acho, muitas vezes as pessoas perguntam de onde vêm as ideias para as crônicas, eu sempre falo isso, que a crônica, ela depende menos da ideia do que do tratamento que você dá à ideia. Eu comparo muito a crônica com uma lente de contato. Você coloca sobre um assunto... Uma lente de aumento. Uma lente de aumento. Sim. Uma lente de contato, você coloca sobre um assunto, ela some, você não vai ver nada. É uma lente de aumento que você coloca sobre um assunto e amplia aquele assunto. Aliás, muitas vezes, quanto menor for o impulso, a ideia inicial, mais interessante é a crônica. Então, qualquer coisa, qualquer assunto dá uma crônica. Porque eu acho que tudo é interessante, qualquer assunto é interessante. Se você tiver tempo para refletir sobre ele, para estudá-lo, e estudá-lo, que eu digo, é na escrita, ficar escrevendo sobre ele, entendendo o que ele tem de graça, você chega numa crônica boa. Eu entrevistei o Nilando Beirão na época em que a Olivia, sua filha, tinha acabado de nascer, eu era recém-nascida, e ele falou que ele estava em um estado de êxtase, né? Ele e sua mãe ficavam lá, babando, e ele falou que no fundo você só queria escrever sobre a Olivia naquela época, você disfarçava um pouco para escrever sobre os assuntos, mas se deixasse era só a Olivia. Olha, é um pouco menos romântica a versão oficial. É que quando nasce seu primeiro filho, você basicamente só faz aquilo. Então, as pessoas me perguntaram, mudou um pouco o foco do seu interesse na crônica, da rua, da cidade, para a filha. Eu falo, não tem mais rua e cidade. Passa os dias, as noites em casa, trocando fraldas, esquentando uma madeira. Esse é o meu entorno. O cronista escreve muito sobre o seu entorno, pode ser o seu entorno vivido, concreto ou também imaginado. Muitas vezes eu escrevo sobre lugares que eu não fui, assuntos que eu não vivi, mas no nascimento do primeiro filho isso domina a sua vida física e mental, né? E também é um assunto rico pra caramba, né? A quantidade de coisa que você aprende e vivencia e também é muito universal. Isso que é interessante, né? Eu me identificava com muitas coisas e imaginei que algumas nem você experimentou, mas ali você conseguiu captar o que ia agradar, o que ia atingir, né, o leitor, né? Eu não tento captar o que vai agradar, eu tento ver o que agrada a mim. Quando eu escrevo uma crônica, eu tento me divertir escrevendo a crônica e tento ir pelo caminho que eu acho divertido. Sim. E nesse sentido, sim, tento agradar, porque eu estou tentando agradar a mim, imaginando um leitor semelhante a mim. Mas é um assunto que faz parte da vida mais básica das pessoas, independente de classe social, independente de religião, independente de cor, até de gênero, né? O homem vive de um jeito, a mulher de outro, mas está todo mundo vendo o outro vivenciar aquilo. Então é um assunto obrigatório para mim. Eu tenho um hábito que eu costumo selecionar textos que eu acho interessantes. Eu tenho uma pasta no computador que eu coloco textos interessantes, né? Aí eu comecei a olhar, era tipo uma pasta do Antônio Prata, tinha muita coisa bacana e
Você tem essa noção quando você termina a crônica, que ficou uma crônica muito melhor do que talvez você imaginava, ou essa noção você adquire depois com que as pessoas vão te escrevendo, o comentário? Em parte, assim, geralmente eu consigo descobrir qual vai fazer sucesso nas redes. Isso tem a ver não tanto com a qualidade da crônica, mas com o assunto. Com o assunto, Então, se eu escrevo sobre política, se eu escrevo sobre um crime que aconteceu, se eu escrevo sobre um assunto quente do jornalismo, a chance de isso repercutir muito é grande, porque está todo mundo pensando naquilo. Né? Quando está todo mundo pensando naquilo, é como se tivesse álcool nas pessoas e desse fagulha. Quando eu escrevo uma crônica sobre o meu avô, sobre o passado, sobre saudade e tal, só as pessoas que estão um pouco naquele mood, naquele humor ali, que vão ser tocadas por isso. Isso não quer dizer que a crônica seja melhor ou pior. Claro. Aliás, muitas vezes quando eu seleciono para o livro, a maioria dessas crônicas que fez muito barulho nas redes sociais cai, porque não são boas, ou porque eram boas pro momento. Era o hard news, né? Não tem essa perenidade, né? Uma pessoa próxima a você, eu fui investigar um pouco, eu falei assim, conta alguma coisa interessante sobre Antônio Prata. Ela falou assim, olha, vou te contar não é um segredo, mas uma curiosidade. Ele detesta ser chamado de Pratinha pelas pessoas com quem ele não tem tanto contato. É verdade isso? Não chego a detestar, mas é que é esquisito uma pessoa chegar com uma intimidade, né? Você fala assim, Ricardinho, eu não conheço a pessoa e são muito raros os amigos que me chamam de Pratinha. Geralmente a pessoa que me chama de Pratinha é por me relacionar ao meu pai. Seu pai. Então, na verdade, ela chega pelo caminho mais longo a mim, tentando o tratamento mais curto. Então tem uma certa estranheza e distância entre essas coisas. Não é que eu não detesto, mas eu só acho meio esquisito. Né? Fica forçado, né? É forçado, Tem alguma coisa além disso que te irrite, que te fala assim, poxa vida, não... muitas coisas que me irritam, muito mais do que isso. Isso não chega a me irritar. Mas eu digo na abordagem das pessoas, assim, porque eu já vi você em alguns eventos literários e você, assim, dependendo do ambiente, assim, eu vejo que você é muito solicitado. Mas isso é bacana. É bacana. Claro, não tem... É um reconhecimento. E as pessoas geralmente são cordatas comigo. São, né? Porque eu também não escrevo nada muito radical, eu escrevo crônicas, escrevo... não me lembro agora de coisas que me incomodam. Isso também, se eu estou num evento com o público, para o público, para interagir. Eu não vou até um evento com o público reclamar que o público veio até mim. Meio ridículo, né? Mesmo que te chamam de Pratinha, é pra isso, né? Claro. Ó, lutar com comics é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. É um texto seu, uma releitura sua, né? De um poema do Drummond. Você fala muito nos comentários, né? Eu acho que o Gregório do Vivier, ele, se eu não me engano, foi dele que eu li, que falou assim, se você quiser perder um pouco a fé na humanidade, você lê comentário de qualquer notícia. Se você acha que o mundo está bem demais, a pessoa muito bozeira, que você perde uma esperança na humanidade, né? Os comentários das suas crônicas, você lê muito na Folha ou você não fica muito atento a isso? Na Folha eu leio muito pouco, porque para eu ler isso na Folha eu tenho que entrar na Folha, entrar na minha crônica, ir lá, é um passo longo para chegar, é ir muito longe para levar. Dá muito trabalho, né? É muito trabalho. Eu leio, às vezes quando eu posto a crônica no Facebook, ou quando eu posto o link no Facebook, ou quando alguém posta a crônica no Facebook, aí eu leio um pouco. Eu acho que tem, assim... Tem coisas boas também, não é só isso, né? Tem essas pessoas que são os vândalos, que saem por aí só estapeando todo mundo, mas também são vozes que não chegariam, não tinham espaço até surgir a internet, né? O cara que escreveria uma carta para o jornal, essa carta provavelmente morreria no jornal,
para sempre. Então, você todas as feridas que supostamente seu texto criou devolvem alguma coisa. E também com o tempo você vai se anestesiando, assim. Eu lembro quando eu fui pro exército, lá com 18 anos, você vai lá se inscrever lá, cruzando os dedos para não ser escolhido. Eu tinha um cabelo loiro até aqui. A hora que eu tava na fila e passou um pelotão de 50 milicos me chamando de Xuxa, você treme. 40 minutos depois, o quarto pelotão que passa te chamando de Angélica, você não tá na Já tá cantando voo de táxi, né? Ainda falando de comentários, quando você lê alguma coisa, você já chegou a mudar de ideia sobre algum assunto, repensar algum ponto de vista, alguma abordagem, ou não chegou a tanto? Já fiz até errata em texto, já de falar não era bem assim, e várias coisas. Tem leitores que falam, olha, a informação não é essa, isso não aconteceu naquela época, ou discordo da sua opinião, sem dúvida. Ó, Os Intocáveis, do Mário Quintana, trechinho, tá? A ironia atinge apenas a inteligência. Inútil desperdiçá-la com os que estão longe do seu alcance. Contra estes, ainda não se conseguiu inventar nenhuma arma. É interessante isso, né? Pensar que as pessoas são intocáveis à ironia, né? Ficou um texto clássico, O Guinada à Direita, um texto que você escreveu na Folha há muito tempo, desde quando eu queria começar a te entrevistar. Olha só como faz tempo, né? E só para explicar, você, de uma maneira irônica, muito irônica, né? Você começa a apontar caminhos ou ideias suas muito guinadas à direita, né? Você faz uns comentários com certo grau de exagero, mas nem tanto para dar credibilidade. E em vez de despertar em algumas pessoas por aquele risinho irônico, a pessoa te cumprimentou porque achou que você tinha mudado de ideia mesmo, né? E aí, eu queria fazer um exercício com você. A ironia, ela depende muito de quem ouve, né? Eu escrevi aqui algumas frases, eu queria que você lesse e aí deixasse quem está assistindo o pretexto interpretar se tem grau de ironia ou não tem. Você vai ler, aí o pessoal vai saber quanto o Antônio Prata está pensando assim ou está sendo irônico, tá? São frases minhas? Ou são não, frases minhas. Então, eu acho que ela não depende de quem ouve, na verdade. Ela depende da interpretação de quem ouve, de quem lê. Mas a ironia precisa conter, o texto precisa conter em si as chaves que explicam que aquilo é uma ironia. Exatamente. Se o texto não tem isso, é impossível de você descobrir. É verdade. Se você depende, ou às vezes se você conhece a pessoa, basta você ouvir o que ela está falando, porque você conhece a pessoa. Mas no caso do meu texto, estava tudo ali. Tava. Não, ali eu achei... Eu fiquei até triste, né? Acho que é a Mari Liz que fala que o problema da humanidade não é a fome, não é a doença, é a interpretação de texto, né? E quando a gente vê alguma coisa assim... Vou ler aqui, vou pedir para você lendo, no ponto final você vê que tá, cada telinha. Você vai ler e aí quem vai... Pode ser uma afirmação que tem a ver com você ou pode ser uma ironia, tá? Depois, se você quiser esclarecer e achar que ficou mal entendido... Mas isso quem vai dizer é o público, não sou eu. Eu não posso falar nada, só vou ler aqui. Você só vai ler, tá? As entrevistas, em geral, são muito criativas. Raramente me pergunto se o que escrevo nas crônicas acontece de verdade comigo. Então, o Sr. Antônio Prata está falando isso. Raramente alguém te pergunta, ô Antônio, aquele que você escreveu é com você mesmo? É você que é o seu amor, Vamos lá, segunda frase. Fico feliz em ver meu time liderando o campeonato, mas fico arrasado ao ver nosso principal rival lutando para não ser rebaixado. Isso que não tem ironia nenhuma, né? Os corintianos, eles sempre se preocuparam muito com o São Paulo, né? Mas acho que você tá até acho que não é ironia, você está sendo bondoso em chamar o São Paulo de principal rival. Né? É o Palmeiras o principal rival. Né? Também acho, né? São Paulo é um pessoal lá do Morumbi que aparece, né? Foi um time muito bom, eu lembro, assim, né? Teve o seu momento de glória, teve né? Seu momento de glória. Mas passou, tá bom. Careca. Eu fui, foi. Cilinho como técnico, Vamos lá. Meus gêneros literários preferidos são autoajuda e o livro de youtuber.
Eu queria gravar agora e vou lançar só esse trecho na internet, tá? Tá. Aí a Kéfera vai te ligar, te agradecer. Mas eu queria deixar claro que essas afirmações são do São Ricardo. minhas! São minhas, não tem nada a ver com isso. Nem a favor, nem contra. Nem contra, vamos lá. Se existir inferno, certamente ele exibirá Peppa Pig durante 24 horas. Você quer que eu comente ou é só pra ler? Você concorda? Faz sentido isso ou não? Ou você acha que a Peppa... eu adoro Peppa Pig. Eu também, você acredita? Eu acho Peppa Pig genial e acho legal, acho que é aquele pai pretencioso que acha que sabe fazer tudo. E eles são porquinhos que gostam de pular em poças de lama, eu adoro. E eles têm humor, né? Assim, eles riem deles também, né? No final eles estão sempre rindo, né? Eu acho ótimo. Eu gosto também. Riem e cai. Exatamente. Sai lágrima do olho. Eu enjoei um pouco, mas eu gosto. Entendeu? Mas eu gosto. O Ricardo Pieroncini, é Pieroncini ou Pierottini? Pieroncini. O Ricardo Pieroncini é um cara muito bacana, e a partir de agora quero conhecer melhor o trabalho dele. No fundo, foi um pretexto só pra você ler isso. Só pra ver você falando isso. Tá vendo? Muito bem. Acabou. Muito bem. Tranquilo. Mas, por exemplo, comentando. As entrevistas em geral são muito criativas. Raramente me perguntam se o que escrevo nas crônicas aconteceu de verdade comigo. É uma frase que depende da pessoa ter visto entrevistas minhas. Porque você sabe que muitas vezes me perguntam. Como eu assisti muito, me incomodou um pouco. Mas aí você percebe, tem uma ironia entre você e eu. Mas essa frase não dá pra dizer que ela é irônica. Não, verdade. É só que, ou talvez um cronista para o outro sabe que essa pergunta nem sempre é pertinente porque não é um relato fiel ali, é uma ficção, ainda que tenha muitos elementos, né? Acho que você falou que você antigamente usava o nome da sua esposa e você parou de usar porque ela te cobrava. Pô, mas não aconteceu isso, você coloca meu nome, mas não é isso, né? Então nas minhas crônicas eu sempre boto a minha mulher, o meu amor, uma coisa assim. O Marcos Rey, eu gosto muito dele, né? As crônicas que ele escrevia na Veja São Paulo, eu percebi que ele ia mudando o nome da mulher. Então, cada crônica que ele ia citar a mulher, ele citava um nome diferente. Então, eu faço isso com os meus filhos, às vezes eu mudo o nome. Dá uma embaralhada, né? Porque me incomodava quando eu era pequeno, meu pai escrevia sobre mim, e eu via que aquilo era ficção, que aquilo era... E as pessoas achavam que era verdade, aí vinham me perguntar, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Então, em várias crônicas eu mudo o nome deles. Em outras eu não consigo e boto o nome verdadeiro e eles vão reclamar comigo no futuro. O primeiro contato que eu tive com alguém chamado Antônio Prata foi num texto do seu pai, quando ele escrevia no Estadão, e ele mencionou você, eu não me lembro o contexto, agora eu lembro só da tirada, né? Que você deu, que acho que você chamou ele de Anta, né? E aí ele te perguntou, e filho de Anta é o quê? Você respondeu, Antônio, né? É uma tirada muito boa, você era criança e tal, né? Foi a primeira vez que eu vi o seu pai mencionando, o primeiro contato que eu tive do seu pai te mencionando, né? Depois dessa eu nunca mais consegui dar uma resposta errada, né? Foi aos 6 anos, de lá em diante eu fiquei assim... Mas é bom que ficou registrado pelo menos, né? Mas eu quero falar do assunto original da brincadeira, que é a ironia. Esse guinada à direita, eu me lembro que eu, ao mesmo tempo que eu achei engraçado, eu achei triste porque faltou um pouco ali de dedução de que alguém que escrevia do jeito que você escrevia, né, não ia ter a guinada à direita. E tinha muitos elementos ali suficientemente claros para a pessoa entender que era uma ironia. Depois desse fato, você se preocupa com relação a não ser tão irônico? Você ficou com algum receio ou não? Eu me preocupo em checar se os textos têm a chave para a pessoa perceber que é irônico. Não dá para você deixar mais clara a ironia, porque se você escancara a ironia, ela não é mais ironia. Exatamente. Ela é farsa. Né? A ironia ela depende de você fazer um disfarce que ao mesmo tempo seja muito bem disfarçado, mas que haja um elemento mínimo elemento suficiente para você perceber que é um disfarce. Se você bota um óculos com nariz e bigode de irmãos Marx, de Groucho Marx, isso não é ironia, você está percebendo. Então tem que ser uma coisa sutil. Você não pode escrever um texto para nenhum lugar imaginando que o leitor não saiba ler, né?
É claro que se você escreve um texto para o jornal, por exemplo, quando eu escrevia para Capricho, para meninas, adolescentes, eu tomava cuidado para não botar referências que elas talvez não conhecessem, Claro. citar um personagem do Shakespeare que elas não fossem conhecer, óbvio. Mas eu imaginava que eram leitoras inteligentes e alfabetizadas. Eu acho que esse problema é um problema que não tem a ver com a ironia, não tem a ver com o jornal, tem um problema básico brasileiro de alfabetização, é básico, assim, de alfabetização. É igual uma pessoa desnutrida. Uma pessoa desnutrida que não consegue correr, porque ela cai. Então a questão não é a corrida, a questão é a nutrição, é carboidrato, vitamina, proteína, né? Depois, esse texto, por que eu digo isso? Porque esse texto, a pessoa não precisava me conhecer para ver que ele era irónico. No primeiro parágrafo, eu falava, fui de esquerda quando eu era mais jovem, agora sou de direita. Até ali não tinha nenhuma... Mas aí eu falava, porque olha só o Brasil, esse país em que os índios impediram o agronegócio. E a gente não planta soja porque é tudo reserva indígena. O Brasil era o segundo maior exportador de soja do mundo. Depois esse país em que os negros estão todos nos cargos de liderança das empresas e na política, enquanto os brancos, o homem branco heterossexual está pedindo esmola na rua. Não precisava nem ir além, né? Só aí já é suficiente, né? É evidente que há uma discrepância entre o que está sendo revelado ali e a realidade, né? E o entorno. Então, ou você acha que a pessoa é louca, ou você acha que ela está sendo irônica. Então, era isso. Eu perguntei pro Toreiro, eu vou entrevistar o Antônio Prata, né? E aí, o que você sugere que eu aborde com ele? Aí, imediatamente ele falou assim, como é que ele consegue escrever com filhos em casa? Acho que ele passou um pouco isso, né, quando o Matias nasceu. E aí, como é que é? Já se adequou ou ainda é difícil? Cara, eu acho que essa pergunta serve para qualquer profissional. Como é que a pessoa consegue trabalhar com filhos em casa? Quando nasceu minha primeira filha, eu imaginava que a biografia de todo mundo deveria ser assim. Mozart tocou, foi um gênio até na hora que teve filhos e parou, né? Picasso, grande pintor, teve filhos e parou. É difícil, né? É difícil. Mas tem essa... Não sei se dá pra ver uma porta grossa de madeira. É boa pra, né? Pra isolar. E temos babá, o que ajuda muito. Garante muito amanhã, e eles vão pra escola agora. Então tem muitas horas em que eles não estão diretamente comigo, mas a vida bagunça mesmo. Que bom. Que bom. A próxima, vou pedir pra você escolher, tá? Eu dou o título. Aí você escolhe e eu faço. Pergunta da China, pergunta shakespeariana e pergunta parada obrigatória. Da China, shakespeariana ou parada obrigatória? Nossa, da shakespeariana. Shakespeariana. Esse você vai explicar, tá? Você já leu Romeu e Julieta para os seus filhos? Ainda não, e acho que vou demorar muito para ler. Essa pergunta é porque no livro Nu de Botas, né, tem a história que minha mãe e meu padrasto estavam lendo Romeu e Julieta na praia, a gente era criança e a gente pediu para eles lerem pra gente. E eles foram lendo pra gente até que eles perceberam que tinham se metido numa enrascada que o final do Romeu e Julieta não é dos finais mais felizes da história da literatura. Ou eles mudavam o final, ou iam ter que chocar os filhos. E aí eles contaram a verdade, a gente saiu chorando. E você pode ler essa e outras histórias em Nu de Botas, Editora Companhia das Letras. Nu de Botas foi o seu romance, é o primeiro romance que você escreveu ou não? Não é romance, né? É de meio contos, meio crônicas. Isso, um pouco de memórias, né? Os americanos chamam de memoir. Isso. A minha sensação, eu li com muita rapidez e com muito prazer, né? Essa mistura de rapidez e prazer parece que me acompanha, viu, Antônio? Deixa eu me expor mais, né? Me parece que, quando eu estava lendo, eu li acho que em um dia e meio, foi uma leitura rápida, prazerosa, e você dá aquela sensação falsa, porque quem escreve sabe, de que foi muito simples escrever aquilo, né? Então quando a gente vê o Pelé jogar, o Neymar jogar, parece que é fácil o que eles fazem, né? Vai fazer igual, né? Então você iludiu, né? E como a gente é mais ou menos da mesma idade, né? Da mesma geração, então assim, tem muitos pontos de identificação ali. Você parou, o relato do livro para com que idade você tinha?
Você conta até 10 anos. uns 10 A anos. última cena acho que 10 anos, né? 10 anos, É. Vai ter uma sequência? Vai ter. Obrigado em primeiro lugar por me colocar do lado de Neymar e Pelé. Pois é. Inclusive o PSV me fez uma proposta pra sair agora. do Barcelona. Mas eu estou escrevendo uma continuação agora, estou quase terminando. Não terminei ainda pela mesma razão que a gente não fazia essa entrevista nunca, porque o tempo é corrido e tem criança. E a editora já tentou de várias maneiras, só falta me ameaçar com corretes para eu terminar logo esse livro. Mas eu estou fazendo um que é basicamente adolescência. Tá. Termina no final do colegial. Que legal. Tem título já ou não? Ou ainda não bateu o martelo? Mais ou menos. Eu tinha um título que era Moletom, Tá. que eu gostava, a editora não gosta muito. Eles sugeriram Um Bom Menino, que é um título que eu gosto também. Tá. Estamos. Tá em negociação. Tem que acabar também para ver. É melhor, né? É melhor, né? Você escreveu como colaborador algumas novelas na Rede Globo, né? Queria que você comentasse duas, porque elas foram bem diferentes umas das outras no seguinte sentido, de repercussão e tal. Eu não sei se foi a primeira novela que você ajudou a escrever, foi Bang Bang, né? Que o seu pai, a sinopse do seu pai começou a escrever, mas ele deixou de escrever logo, né? Como é que foi essa experiência, Antônio, de escrever uma obra que seu pai começou e ele saiu e, segundo ele, falou assim que demorou para ele virar essa página, né? Foi ruim, Antônio, essa experiência? Não, foi interessante. Trabalhar com pai é difícil, né? Imagino. Eu costumo dizer que o problema é que além dele ser meu pai, eu sou filho dele, né? Tem essa coincidência ali. Então, quando o seu chefe fala devemos fazer tal coisa assim, você pode até argumentar, mas você faz. Você vai fazer. Quando é seu pai, você discorda e você fala, não, devemos. Aí fica uma discussão. Teve isso ou não, no começo? Sempre tem. Tem, né? É inevitável, né? Inevitável. Mas no geral foi ótimo, foi bacana. E depois não é que eu continuei o trabalho que ele começou, porque eu era colaborador dele e depois entraram outros autores principais e eu fui colaborador deles. Tá. Então, na verdade, eu segui trabalhando com outro chefe, não é que eu continuei o trabalho deles. Mas foi uma experiência legal. E também até os reveses da experiência para mim foram bons, porque eu vi 3 autores assumirem a novela. Meu pai, o Carlos Lombardi e a Márcia Prates, e cada um aplicar uma metodologia, um caminho diferente. Então, eu que estava ali na primeira experiência como novela, como médico residente que vai vendo vários tipos de patologia aparecendo na frente dele. Então, foi bem legal. Tá. E a segunda novela, você escreveu outras, mas eu queria que você comentasse, foi Avenida Brasil, né? Que eu acho que nesse sentido foi o oposto de... ela foi mais tranquila, né? Ela fez muito sucesso, né? E como é que foi essa experiência de trabalhar escrevendo? Foi muito legal. Foi minha primeira novela com o João Emanuel, né? Depois eu fiz A Regra do Jogo com ele. E é um cara muito, muito talentoso, muito generoso, muito legal, aprendi muito trabalhando com ele, vendo como ele escreve. Para quem não sabe, o autor principal é quem cria a história da novela e manda todo dia para os colaboradores, que são 3, 4, 5, chamada escaleta, que é um resumo do capítulo com cada cena, o que tem que acontecer e o nome do colaborador que vai escrever. Então é muito legal receber a escaleta, é um pouco como assistir, para o público assistir o programa no ar, né? Você tá louco para saber o que vai acontecer e tal. E foi muito legal as 2 experiências com ele. Vai sempre ficar marcado, e a novela é dele, né? Como é que é essa questão de você trabalhou numa novela, mas a não ser que alguém pesquise muito a sua vida, não vai ficar o seu nome associado à novela? De boa? Porque a novela de fato é dele. É dele, assim, né? Ele, o autor principal, ele inventa a história, ele cria os personagens. Pelo menos tem outras novelas que são mais colaborativas, em que as pessoas criam as histórias em grupo e fazem tudo em grupo e tal. No caso do João,
o grande esforço é dele. E quando a coisa não dá ibope, é na cabeça dele que cai os raios. Exatamente. Então, por mais que a gente esteja escrevendo os diálogos de 100% das cenas, são os colaboradores que escrevem todas as cenas, são diálogos moldados por ele, imaginados por ele. E aparece lá nosso nome, a gente paga por isso, também não é uma coisa de total descrédito, assim. Então eu acho que é ok. Você tem vontade de escrever uma novela sua? Eu acho que, eu não sei, eu hoje em dia não acho, pode mudar isso, mas eu não acho que seria capaz de escrever uma novela. Eu me acho bem capaz de fazer uma série, de fazer um seriado. Estou fazendo agora, né? Sob pressão. Sob pressão, com outros autores e tal. Mas uma novela depende de você ter um mundo dentro de você muito populoso. Né? Eu acho que uma das razões pelas quais meu pai escreveu novela é que ele nasceu numa cidade do interior. Então ele tinha um mapa humano dentro dele, de antigamente, assim, que ele sabia quem era o padre, quem era a puta, quem era a freira, quem era o corno, quem era o galã, quem era o sacristão, quem era o rico, quem era o diretor do banco. Ele tinha esse mapa e eu acho que teve uma mudança no mundo do século XXI, que a gente convive muito com os iguais, assim. Então eu conheço, na verdade, um monte de gente do mesmo tipo. O que dá pra você fazer Seinfeld, por exemplo, que é todo mundo do mesmo tipo. Você pega um grupo, Friends é uma Friends, né, uma fatia da bolha. Assim. Obviamente não dá pra você fazer Seinfeld porque os caras são gênios e eu não, mas eu acho que são modelos que requerem conhecimentos diferentes, assim. Você está escrevendo sob pressão, né? Você é um dos roteiristas, né? Achei sensacional. Não tinha visto a estreia, assisti o segundo episódio, achei redondo ali, né? Foi um trabalho muito bem feito. E não é necessariamente algo bem humorado, né? É uma série tensa, né? Bem realista até em algumas coisas, né? Com dificuldades que os médicos passam. Você queria experimentar escrever algo que não fosse necessariamente bem-humorado ou foi uma coincidência? Eu escrevo, assim, na minha vida como roteirista, eu sempre escrevi coisas que não tinham a ver com humor. Desde os meus primeiros trabalhos, já colaborei em várias séries que não eram de humor. Então, eu gosto também, não sou... Não estou falando isso, tem muitos humoristas que acham... são meio complexados de fazer humor e querem provar que sabem fazer coisas sérias. Não é o meu caso, porque eu acho que o que eu mais gosto é o humor. E acho que quando eu fizer a minha série, que eu provavelmente vou fazer ano que vem, é uma série de humor. Legal. Mas eu faço drama, também gosto de fazer drama. O drama ajuda, também ajuda no humor. Criar situações, criar as tramas, ajuda bastante. Entrevistei a Bárbara Gância e pesquisando a vida dela, algumas pessoas achavam que ela não existia, que era um personagem, Bárbara Gância, e que alguém escrevia e usava o pseudônimo de Bárbara Gância. Aí quando eu entrevistei ela, eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, Bárbara, se você não existisse, quem que você gostaria que escrevesse os seus textos? Na hora ela falou, Antônio Prata. Na hora, Antônio Prata. Porque a Bárbara Gância, na verdade, não existe, ela é uma personagem minha. Por isso que eu escrevi pra ela. O texto era seu, dessa resposta, né? Agradeço ela existe sim, é uma pessoa muito, muito bacana. Muito, muito bacana. E se você tivesse que se ausentar, uma hipótese bem surreal, tá? Antônio Prata vai ter que se ausentar por um momento, mas a coluna precisa ter a chancela Antônio Prata. Quem que você gostaria que escrevesse os seus textos? Isso já está tudo arranjado. É Bárbara Gância. Bárbara Gância? É uma troca de gentileza. Já resolveu isso tudo por baixo do pano. Quem que você para ouvir? Muita gente e muita coisa também. Filme, TV, e livro e para ouvir também muita coisa que eu não quero para ouvir, muita rede social, Facebook, e-mail, Instagram, eu fico chicando. Na verdade eu queria ouvir menos coisa. Ouve demais. Ver menos coisa. Eu queria terminar falando que é um prazer
ter o contato com o seu texto sempre. O de Botas é um livro marcante para mim, suas crônicas, eu tenho elas selecionadas, e é muito legal quando você vê alguém com um texto bom, com uma postura bacana de vida, sempre muito gentil. Foi os nãos mais gentis que eu já recebi na vida, mas muito bacana, viu, Antônio Prado? Você é um cara admirável. Ricardo Perocini, você também. Os nãos não eram com doce, porque realmente eu faço muita coisa. E não é que eu não seja vaidoso, eu sou vaidoso, mas eu acho mais legal ser vaidoso terminando um livro do que dando uma entrevista. É verdade, é verdade. E aí eu fui querer terminar os livros, daí eu nunca dava entrevista. E você também era muito gentil na insistência, né? Mandava e-mail, depois mandava mensagem, depois mandou uma carta. Uma carta. Foi. Eu achei que uma hora ia ter aquele sinal de fumaça, quadrilha da fumaça no negócio. Você sabe o que foi engraçado? Parece aquelas conquistas de antigamente, né? Quando eu parei, falei, o Antônio não quer, eu já entendi que ele não pode, né? Aí passou um ano, a gente nunca mais trocou, aí um dia você me manda uma mensagem assim, eu achei inacreditável. É porque eu devia estar feito os e-mails, falei, pô, o Ricardo tá lá, o cara é tão legal. Antônio, muito bom, viu?